Estava morando no bairro do Mauazinho e eu fico mais alegre porque minha caminhada está mais rápida para vir aqui com o pastor Paulo Sérgio. Eu agradeço ele pela essa incumbência, essa oportunidade, essa responsabilidade nessa noite por trazer a palavra do Senhor ao nosso encontro. Minha esposa veio comigo, a missionária Anne, e veio também os dois obreiros diáconos da casa do Senhor, que estão aqui na minha retaguarda. Sempre sábado nós vamos estar vindo aqui para nós fazer a obra do Senhor, para ajudar o nosso pastor presidente, que o templo central fica ali no Iranduba. Amém, irmãos? Nós estamos aqui nessa noite. Quantos vieram receber a sua bênção, a sua vitória? Levante sua mão assim, dê um glória a Deus nessa noite. Aqui não é proibido dar glória a Deus. Aqui não é proibido você adorar o Senhor, cultuar o Senhor. Aqui não é proibido de você falar línguas estranhas, seu Espírito Santo lhe tocar mais forte nessa noite. Nessa noite você não é proibido aqui, porque outrora, quando eu estava no mundo, eu dançava, eu fazia as vontades do diabo, mas quando eu voltei para esta igreja, para este evangelho, eu quero fazer mais diferente ainda do que eu fazia no mundo. Eu quero mais glorificar o nome do Senhor, eu quero mais exaltar o nome dele, da honra, porque ele é digno de louvor que ele merece. A minha esposa, como ela contou, ela teve um grande livramento de um AVC. Ela caiu dura no chão pelas voltas das 7h30 da manhã no sábado, ao a sua mãe ligar no telefone, e ela caiu dura, se babando, e eu entrei num propósito de 7 dias de oração. Eu falei: Senhor, não leve a minha esposa, não deixe que ela fique torta, não deixe que ela fique com queixo duro. E vinha dor de cabeça, tonteira, labirintite, tudo que não presta sobre a vida dela. E eu repreendi 7 dias lutando com o diabo, sentindo a força maligna de madrugada, de dia, mas eu persisti, entrei no propósito. Hoje a minha noiva está aqui nessa noite acompanhando comigo, porque eu falei: Senhor, não quero perder a minha varoa, porque grande ainda é a obra que nós temos para nós fazer, grande ainda é a caminhada. Aleluia, glória a Deus. E Deus fez isso comigo e com ela. Eu quero dizer que você nessa noite, se você fez um propósito diante do Senhor, não desfaleça o seu propósito, continue nessa caminhada. Amém? A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, bem-aventurado aqueles que lêem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam a profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eu quero dizer que você nessa noite, você é feliz, você é bem-aventurado nessa noite de estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Você é um bem-aventurado por você poder ter esse exemplar cristão que nós chamamos Bíblia Sagrada, que contém 66 livros, 1189 versículos, para você ler todos os dias e meditar. Você é feliz porque você lê, porque você ouve, porque você guarda o livro desta profecia, porque o tempo está próximo. Eu quero dizer, meus queridos amados irmãos, a cada dia se aproxima, a cada dia se aproxima o tempo do Senhor, o tempo da sua chegada, o tempo das suas portas, a cada dia se aproxima. Apocalipse 3:10 diz bem, como guardar-te a palavra da minha perseverança, eu te guardarei na hora da tribulação. Quantos estão passando provações e aflições nessa noite? Levanta a sua mão e levante assim. Quantos estão passando provações e aflições nessa noite? Eu quero dizer que Deus nessa noite vai lhe guardar no momento da provação da sua vida aqui na terra. Dê um glória a Deus nessa noite, em no nome de Jesus Cristo de Nazaré.
A palavra do Senhor diz nessa noite que a sua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que ela penetra em ossos e medulas e apta para discernir o pensamento do coração do homem. Eu quero dizer para você nessa noite que a palavra de Deus está indo ao encontro do seu coração. Eu não sei como você chegou neste lugar, eu não sei como você saiu da sua casa, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como foi esse mês da sua vida, mas eu quero dizer nessa noite que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida aqui neste lugar, e se você crê no tamanho do seu glória a Deus, vai ser a tua vitória nessa noite. A palavra do Senhor diz, capítulo 1 do Apocalipse, versículo 9, o João, amado irmão, o que prega a palavra do Senhor, o que tinha ali estava na ilha de Patmos, pela palavra do Senhor e pela perseverança do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele ouviu uma voz como uma voz de trombeta, que dizia para ele, escreve e põe no livro, o que eu vou te dizer, envia para as 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia e Sardes. E quando a palavra de Deus diz que quando ele olhou para ver quem falava com ele, ele viu 7 candeeiros, e diante daqueles 7 candeeiros, tinha semelhante como um filho do homem, que tinha seus cabelos brancos, como a lã e como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como latão reluzente, a sua voz era como som de águas profundas, da sua boca saía uma espada afiada, os seus pés eram como latão reluzente, as suas vestes eram como os vestes sacerdotais, ele estava com um cinto sobre o seu peito de cor do ouro, os seus olhos, as suas vestes, o seu rosto brilhava como o sol da meio-dia, e sobre a sua mão direita tinha 7 estrelas. E quando João olhou para ver quem falava com ele, João caiu como morto no chão, e aquele ser com a sua mão direita veio diante de João e colocou a sua mão sobre o seu ombro, dizendo: não tema, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Estive morto e reviveu, eu tenho a chave da morte, do inferno, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Glória a Deus, aleluia. João, ele foi levado, meus queridos amados irmãos, para uma ilha chamada Patmos. Diga Patmos. Patmos era uma ilha da Ásia, onde todos só iam para lá aqueles que cometessem das piores tragédias, os piores crimes da sua época. Homens perigosos eram levados para a ilha de Patmos. E João foi levado pela palavra do Senhor, pelo testemunho do Evangelho. João foi levado para essa ilha, onde só ia criminosos, onde só ia homens perigosos. E ali naquela ilha, João, pelo amor da palavra de Deus, ele se encontrava ali, mas naquele lugar, ele se encontrou no lugar fechado, mas Deus estava ali com ele, Deus se fazia presente. A palavra do Senhor diz: onde há 1 ou 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente, e Deus se faz presente aqui nessa noite, Deus se faz presente aqui neste lugar, para te abençoar, para trazer a tua vitória. Deus se faz presente aqui para falar contigo, para falar comigo nessa noite. Glória a Deus. João, ele diz, capítulo 1, versículo 9, João, irmão, companheiro da tribulação. Quantos são companheiros da tribulação aqui nessa noite? O que significa ser companheiro da tribulação? João, ele era companheiro dos seus irmãos, de 12 apóstolos. A palavra do Senhor diz que João era um dos 12 apóstolos. Ele era companheiro da tribulação, porque assim como os 12 apóstolos passaram por tribulação, assim também ele estava passando. O que é companheiro da tribulação?
tribulação. Companheiro da tribulação é quando eu estou passando por as aflições, é quando eu estou passando por luta, é quando eu estou passando por dificuldade, e quando eu tenho um companheiro comigo, em meio do conflito, em meio da dificuldade, eu tenho meus irmãos para me ajudar. É isso que é parceiro das tribulações, é isso que é companheiro das aflições. E João, ele fala no versículo 9, eu, meu irmão João, o companheiro da tribulação. Quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual tribulação você tem passado, eu não sei qual problema, mas eu quero dizer para você que você não está só, você não está sozinho. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus está contigo. Ele é o teu parceiro na hora da tribulação. Ele é teu fiel amigo nos maiores momentos da dificuldade da tua vida. Ele que anda contigo. Porque muitas das vezes nós, quando estamos no mundo, nós procuramos parceiros, amigos para estar ao nosso lado, e não encontramos ninguém para que possa estar. O homem nos olha com um olhar analítico. O homem ele vê quando você tem dinheiro. Quando você tem dinheiro você vale muito, porque o homem na terra ele vale aquilo que ele tem. E quando ele tem muitas amizades, a sua roda está toda à sua volta. Mas quando ele se encontra num beco sem saída, todos os seus amigos, todos aqueles parceiros, eles não estão ao seu lado. Mas nós que vivemos diante da palavra do Senhor, nós que congregamos entre irmãos, nós temos parceiro na hora da tribulação. Porque quando nós estamos passando por lutas e dificuldade, quando nós se encontramos enfermos, quando nós se encontramos em beco sem saída, a gente vai na casa do pastor e ele está pronto para orar por nós. Nós vamos na casa do irmão da igreja, ele está pronto para nos ajudar. É isso que significa parceiro na hora das aflições, na hora da tribulação. Era assim que João, ele se encontrava na ilha de Patmos. Deus levou ele para aquela ilha, mesmo que no seu pensamento ele se encontrasse sozinho, mas ele não estava sozinho, porque o grande parceiro na hora da tribulação estava com ele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quando João caiu como morto, o próprio Jesus Cristo tocou na sua mão direita, no seu ombro, dizendo: não temas, porque eu estou contigo. E Deus nessa noite está dizendo: não temas, não temas, não temas, porque eu estou contigo na hora da aflição, na hora da tribulação. É eu que estou contigo, é eu que abro porta onde não tem porta. Arai de canto e darácia, darai de cova nebra ramanto e darácia. Assim João, ele diz: o meu sou irmão, parceiro na hora das tribulações e da aflição. Quantos nessa noite se encontram nesse caminho? Quantos nessa noite se encontram nesse estado? Na hora da tribulação, você corre para um lado e para o outro, não tem família para te ajudar. Você bate nas portas, as pessoas fecham a porta para você. Mas nessa noite eu quero te apresentar aquele que vai abrir a porta para você. Aquele que diz que a porta está fechada, ele abre a porta para você. É aquele que fecha a porta quando ele quer. É esse Deus que nós servimos nessa noite. É nesse Deus que nós glorificamos. É esse Deus que nós exaltamos. Quando pode dar uma salva de palmas nessa noite para o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. João, ele se encontrava na ilha de Patmos, escrevendo para 7 igrejas. 7 igrejas da Ásia se encontrava. Essas 7 igrejas, cada uma tinha o seu grau de dificuldade. Essas 7 igrejas, elas tinham algo para prestar conta com o Senhor. Essa igreja, Deus queria falar com ela, mas tinha uma igreja que João, ele consolidou um bispo, que se chama a igreja de Esmirna, o bispo ao qual ele se tornou um discípulo de João. E não foi diferente como João passou. O seu discípulo passou, Policarpo.
um grande bispo da igreja de Esmirna. Quando João lhe manda a igreja Esmirna, ele fala que a igreja ia passar 10 dias de aflição, 10 dias de tribulação, mas que a igreja se permanecesse fiel e firme. E essa igreja hoje, ela se encontra aqui, e Deus fala para você: você vai passar dias de tribulação, mas permaneceis firmes, porque eu estou contigo. Pegaram o Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, levaram ele ao imperador, porque ele não queria cultuar o imperador. Ele não queria se dobrar diante do imperador. O imperador mandou chamar ele, mandou os soldados romanos pegar ele e levar até diante dele. E Policarpo não se ajoelhou diante do imperador. E por causa disso, o imperador mandou atear fogo nele. Mandou colocar fogo nele diante da praça pública, porque ele não quis negar o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava passando por um momento de tribulação, e quando queimava o seu corpo, ele dizia: pode queimar o meu corpo vai ser queimado em chama, ele vai perecer, mas naquele grande dia, vocês vão prestar conta diante do tribunal de Cristo, e o corpo de vocês serão queimados eternamente no lago de fogo, se não se arrepender. E Deus fala nessa noite: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Muitos irmãos passaram por aflições e a tribulação, mas não negaram a sua fé. Deus está dizendo com você nessa noite: pode lhe perseguir, pode falar mal de você, pode se levantar contra a sua vida, mas não deixe de andar nos caminhos do Senhor. Não deixe esse evangelho, não deixe de orar a Deus, não deixe de buscar, porque Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, para a nossa vida nessa noite. Glória a Deus. E eu creio que nessa noite você não veio aqui por motivo qualquer. Eu creio que nessa noite você veio ouvir Deus falar com você mais forte. E Deus fala: eu estou à porta e bato. Aquele que abriu o seu coração, entrarei e cearei contigo. Quantos nessa noite pode abrir o seu coração nessa noite e deixar Deus entrar e falar contigo? Deus nessa noite está aqui. Ele quer falar contigo nessa noite, igreja. Abra o seu coração nessa noite. João, ele se encontrava na ilha de Patmos. Foi um dos últimos apóstolos. Um dos últimos apóstolos que não foi decapitado. Foi um dos últimos apóstolos que não teve uma tribulação como Estevão teve. Estevão, por pregar a palavra do Senhor com grande sabedoria e trepidez, os escribas, os sacerdotes pegaram ele, levaram diante do sinédrio, ali sobre os pés de Paulo jogaram seus aventais, e Estevão, sendo ali crucificado diante daqueles homens por palavra, ser condenado, e disseram que ele estava blasfemando, sobre a lei de Moisés, que ele estava blasfemando sobre o Deus Altíssimo. Pegaram Estevão, fizeram ele se ajoelhar no chão, e ali começaram a lançar pedras sobre ele. Estevão, quando estava ali lançando pedra, diante daquela tribulação, ele olhou para o céu e viu Jesus à destra de Deus. Estevão, diante da tribulação, não negou a sua fé, não negou aquilo que ele estava pregando. Assim somos nós que acreditamos nesse Senhor Jesus Cristo. Nós deixamos tudo para seguir Ele. Nós deixamos tudo para estar nesse evangelho. Você deixou tudo nessa noite para estar aqui nessa casa. Você deixou tudo nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Você deixou os seus afazeres porque você acredita nessa palavra. Mas vai chegar um dia que nessa terra vai haver uma grande tribulação. Uma tribulação que jamais a humanidade passou, uma tribulação que jamais os apóstolos passaram, como Estevão passou.
assim como Pedro e Tiago passou. A palavra do Senhor diz que Pedro, Tiago foram levados diante da prisão também, por causa do Evangelho, por causa da palavra do Senhor. E ali Tiago, Pedro, estando na prisão, e pela madrugada veio o anjo do Senhor, o libertou daquela prisão. A palavra do Senhor também diz que Saulo, um homem que perseguia os apóstolos, um homem que perseguia os cristãos, de repente, ele indo ao caminho de Damasco, o Senhor Jesus Cristo foi ao seu encontro, e ele viu Jesus como o sol da meio-dia, e ele caiu daquele cavalo. A palavra do Senhor Jesus Cristo disse que mandou Ananias até Saulo, que se chama Paulo, porque grandes coisas ainda ele ia padecer pela obra do Senhor, porque outrora ele perseguia a igreja, e agora ele ia padecer, ele ia saber o tanto que ele ia sofrer pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É esse Evangelho que nós pregamos, que os apóstolos passaram por tribulações, que os apóstolos passaram por aflições. A palavra do Senhor Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições,